Saudações, pessoal. Eu sou o Ricardo Tchaikovsky e hoje vamos dar continuidade às aulas que falam sobre o meu livro A Doutrina das Trevas. Uma das questões mais importantes que eu julgo desse livro é que ele é um livro que visa proporcionar ao leitor uma espécie de evolução espiritual. Eu não sei se a palavra evolução é a melhor palavra que eu poderia definir isso. Mas, de qualquer forma, essa palavra evolução é a que é mais usada nesses contextos espirituais. Então, assim, nós podemos separar aí os sistemas de magia, sistemas ocultistas, né, em duas categorias. Talvez nem existam essas categorias no estrito senso da palavra, porém, para fins didáticos, vamos colocar assim duas categorias, né? Os sistemas que visam o aprimoramento espiritual do indivíduo e o sistema que visa obtenções de resultados práticos sem sem nenhuma ligação aí com questões de aperfeiçoamento, né? Então, nós temos os sistemas que visam o aperfeiçoamento e os sistemas que têm funções práticas. E que, apesar desses sistemas que têm função prática, até poder desenvolver o indivíduo, né? O sentido, o objetivo desses sistemas não é esse, né? É o indivíduo obter alguma coisa material, né? Enquanto que o sistema que visa o aprimoramento, eu acho que aprimoramento é uma palavra mais bacana, o aprimoramento espiritual, esses sistemas, eles exigem, né, que o praticante ele faça um trabalho interno primeiro, um trabalho individual interno sobre os corpos dele, tanto físico, astral ou mental, um trabalho psicológico também, um trabalho sobre as condições, sobre as características da mente humana, para depois ele começar efetivamente trabalhar na prática, né? O sistema da doutrina das trevas ele segue esse caminho, né? E um dos instrumentos aí mais importantes que eu coloquei aí para desenvolver o aprimoramento espiritual das pessoas é a estrela setenária. A estrela setenária ela é um instrumento muito antigo, né? Segundo algumas tradições, ela remonta à época dos caldeus. E existem muitas utilidades para esse símbolo, né? Só que no meu livro eu coloquei esse símbolo especificamente como uma ferramenta de autoconhecimento. Na prática, a estrela setenária é um símbolo que relaciona as influências planetárias entre si. E ele é especialmente útil no que tange as virtudes e os defeitos, né? Então, ela serve para você identificar como os poderes planetários se manifestam em você e como você pode lidar com eles de uma maneira prática e objetiva. Ele mostra de uma maneira gráfica a relação entre as virtudes e defeitos capitais ou virtudes e defeitos planetários. Para cada planeta que é localizado em uma das pontas da estrela, há outras duas pontas onde localizam-se os planetas correspondentes, com seus respectivos defeitos e virtudes. Portanto, o defeito relacionado a um planeta de uma ponta, ele deve ser combatido desenvolvendo a virtude dos planetas da outra ponta. E aí nós temos os 7 planetas clássicos da astrologia, cada um em uma das pontas da estrela, sendo que cada um deles representa, entre outras coisas, entre diversas coisas, eles representam uma virtude e um defeito. É bom entender que a estrela setenária ela não serve só para isso. Porém,
é essa função aí que eu estou usando no meu livro, porque é um livro de aperfeiçoamento espiritual, tá? Então, fica mais ou menos assim, né? O Sol ele é representado por um círculo com um ponto no centro, simbolizando a individualidade do encarnado em um espaço restrito, né? Num espaço físico. Sua virtude é a magnanimidade, a qualidade de quem tem grandeza de alma, de quem tem a capacidade de iluminar e inspirar as pessoas que estão no redor. E seu defeito é o famoso orgulho. A lua, ela é representada por uma lua crescente, simbolizando o subconsciente. Sua virtude é a humildade e seu defeito é a preguiça. Depois nós temos Marte, que é representado por uma seta em cima de um círculo, indicando direcionamento. Também pode ser a representação gráfica do falo. Existem tradições que colocam que Marte é uma energia viril masculina, né? Sua virtude é a diligência e seu defeito é a ira. Depois nós temos Mercúrio, que tem como símbolo um semicírculo em cima de um círculo que está sobre uma cruz. É uma espécie de uma antena que capta a inspiração divina. Logicamente, isso é uma referência moderna, né? As pessoas que desenvolveram esse símbolo não tinham essas referências. Mas para vocês entenderem, né? Porque Mercúrio simboliza aquele que capta as mensagens espirituais e trazem para o homem. Então, para você lembrar do símbolo de Mercúrio, imagine uma antena parabólica, alguma coisa assim. Sua virtude é a paciência e seu defeito é a inveja. Depois nós temos Júpiter, né, que tem um símbolo semelhante ao número 4. Seu símbolo pode ser interpretado como um semicírculo em um braço de uma cruz, né, que indica a percepção e receptividade. Sua virtude é a caridade e seu defeito é a gula. Depois nós temos Vênus. Vênus é o círculo do espírito acima da cruz da matéria, ou também a representação gráfica de uma vagina. Sua virtude é a temperança e seu defeito é a luxúria. E por último aí nós temos Saturno, que é a cruz da matéria acima do semicírculo da alma, indicando a restrição ou limitação. Sua virtude é a castidade e seu defeito é a avareza. Um dos exercícios mais básicos que a gente faz utilizando a estrela setenária consiste em seguir as pontas da estrela, né, para as virtudes associadas dos planetas opostos e meditar sobre quais virtudes podem ser utilizadas para combater quais defeitos. Então é importante separar alguns minutos do dia para descobrir onde ou em que momentos os defeitos se manifestam em sua personalidade. Para então você começar a desenvolver as virtudes que possam equilibrar esses defeitos. O caminho espiritual é fundamental aí que você trabalhe sobre si, para você não ser vítima das suas próprias ilusões, tampouco ser enganado, ser traído por si mesmo. Muitas vezes nossa consciência ordinária, nossa consciência atual, o estado de consciência, melhor falando, o estado de consciência que nós estamos, muitas vezes ele pode parecer para nós puramente lúcido, mas essa lucidez é uma lucidez limitada. Então, muitas vezes nós acreditamos que somos capazes de fazer certas coisas, mas nós só vamos ter certeza se somos capazes de fazer isso que está na nossa mente se a gente começar a fazer, tá? Então, esse trabalho ele serve para você ir descobrindo aí seus defeitos e suas virtudes e começar a fazer um exercício mental, um exercício de planejamento para saber como
e quando você usa seus defeitos e quando e como você usa suas virtudes. Você começa então a ser mestre de si mesmo. Então esse é o primeiro passo para você ser mestre de si mesmo. E por que isso na magia é importante? Especialmente no tipo de magia que a maioria de vocês tem preferência, que é a magia de invocação e evocação de entidades. Nesse tipo de magia, isso é importante porque essas entidades que a gente convoca, eles são forças brutas da natureza, muitas vezes representando até um aspecto dessas virtudes e desses defeitos. Então, se você não tem controle sobre sua ira, por exemplo, e você convocar uma entidade irada para te ajudar em alguma coisa, muito provavelmente a entidade vai te controlar. Porque ela